O despertador toca cedo, como sempre. No início, é apenas um som insistente cortando o silêncio do quarto, mas logo se transforma no primeiro sinal de que um novo dia está começando. Com o corpo ainda cansado, abro os olhos e olho para o lado. Meus filhos dormem tranquilos, as respirações leves enchendo o ambiente de uma paz silenciosa. Por um breve momento, fico observando aquele cenário simples e precioso. Penso em tudo o que preciso dar conta nas próximas horas, mas me permito aproveitar mais alguns segundos em silêncio, guardando aquela cena no peito. Ser mãe solo nunca foi um papel que eu escolhi, mas tornou-se minha principal identidade. Não há plateia, aplausos ou reconhecimento, apenas a rotina. Dura, muitas vezes solitária, mas recheada de pequenas alegrias. A correria começa antes mesmo do café da manhã. Organizar lancheiras, conferir se todos os uniformes estão limpos, lembrar da lista de material escolar. Enquanto faço tudo isso, equilibro as responsabilidades de casa e trabalho, já prevendo possíveis imprevistos que possam surgir durante o dia. Entre um afago nos cabelos dos meus filhos e um bom dia apressado, encontro espaço para um sorriso. Eles nem sempre entendem o quanto esse gesto deles é importante para mim. Nos dias mais difíceis, é justamente esse sorriso que me impulsiona a continuar, mesmo quando tudo parece exaustivo. No caminho para a escola, as conversas são simples, cheias de curiosidades infantis e pequenas histórias sobre desenhos e amigos. Cada palavra, cada risada é uma lembrança do porquê de todos os esforços. Às vezes me pego pensando como seria se eu tivesse alguém para dividir o peso, alguém para segurar minha mão quando as coisas apertam. Mas logo lembro que, apesar da ausência, nossa família se construiu forte, do nosso jeito. Chego em casa, respiro fundo e sigo com a rotina. No fundo, sinto orgulho do que construímos juntos. O que ainda não sei é que em breve o cotidiano será interrompido por sinais sutis. Sinais do meu corpo, sinais da minha alma, anunciando que algo está prestes a mudar.
Ainda assim, a sensação de solidão era avassaladora. Não havia parceiro para dividir as angústias ou oferecer um ombro amigo no fim do dia. Faltava alguém para abraçar e dizer que tudo ficaria bem. Meus filhos, mesmo sem entender completamente, percebiam a diferença na rotina e no meu semblante, e eu fazia o possível para poupar seus corações do medo, mantendo a esperança viva, mesmo quando, por dentro, eu só queria chorar. A partir desse momento, minha vida se dividiu entre o antes e o depois. As perguntas não tinham respostas fáceis, mas o amor pelos meus filhos se transformou em âncora para os dias difíceis que estavam por vir. O desafio agora era encontrar força dentro de mim para continuar, mesmo sentindo o peso do mundo nos ombros. Com o diagnóstico confirmado e o tratamento batendo à porta, a vida ganhou um novo ritmo, estranho e pesado.
Descobri rapidamente que, mesmo rodeada de gente, era possível sentir-se absolutamente só. Os amigos que costumavam mandar mensagens ou ligar para saber das novidades, agora, sem saber o que dizer diante da gravidade da situação, sumiam aos poucos. Os familiares, muitos distantes, tentavam apoiar à distância, mas a verdade é que, quando as luzes se apagavam e a casa silenciava, era eu, minhas dúvidas e o vazio. À noite, deitada na cama, sentia o corpo doer e a mente não parar. Pensava nos filhos dormindo nos quartos ao lado e no peso da responsabilidade que sempre carreguei, mas que agora parecia esmagador. Quem mais garantiria o pão de cada dia? Quem daria conta dos abraços, das tarefas escolares, das broncas e dos carinhos? As perguntas se repetiam na minha cabeça, misturando-se ao medo da doença e ao medo do abandono. A ausência de um parceiro nunca foi sentida tão intensamente quanto agora. Não era apenas sobre dividir tarefas ou contas, mas sobre ter alguém para escutar meus medos, segurar a minha mão nos dias ruins, me lembrar de respirar fundo. Enfrentar o tratamento era um processo solitário. Nos exames, nas consultas, nas madrugadas de insônia, era só eu comigo mesma. Por fora, o esforço era para manter o ascendente firme. Por dentro, a vontade era de gritar, de pedir socorro, mas nem sempre sabia como ou para quem. Ainda assim, havia pequenos gestos de carinho que me alcançavam, uma mensagem inesperada, uma vizinha que se oferecia para levar os meninos à escola, um sorriso no corredor do prédio. Gestos que aqueciam o peito, mesmo que não preenchessem por completo o espaço da solidão. Aprendi a valorizar essas migalhas de afeto, porque, na falta do apoio esperado, elas se transformavam em esperança. Aos poucos, fui compreendendo que a força que eu buscava nos outros talvez precisasse ser encontrada dentro de mim mesma. Não era fácil, mas era necessário. O próximo passo seria enfrentar a batalha dupla, cuidar dos meus filhos e, ao mesmo tempo, enfrentar a rotina desgastante do tratamento. Mesmo insegura, sabia que precisava continuar. Afinal, a vida dos meus filhos dependia de mim, e eu não podia nem queria decepcioná-los.
No meio das tempestades, era sempre o amor dos meus filhos que me puxava de volta para a superfície. Eles não compreendiam toda a complexidade do que eu estava vivendo, mas sentiam no olhar, no toque, no silêncio. De maneiras simples, mas profundas, faziam questão de me lembrar diariamente do meu valor e da minha importância. Num dia especialmente difícil, cheguei do hospital exausta e fui recebida com um desenho deixado sobre a mesa. Era uma imagem de nós três, de mãos dadas, sorrindo embaixo de um grande sal amarelo. No canto, um coração vermelho desenhado com lápis de cor e a frase tortinha: "Mamãe, você é minha heroína." Segurei aquele papel e chorei baixinho, abraçada ao presente mais sincero que podia receber. Mesmo pequenos, eles demonstravam preocupação e cuidado à sua maneira. Um trazia água sem eu pedir, o outro sentava ao meu lado e contava histórias para me fazer sorrir. Às vezes apenas deitavam perto, em silêncio, como se o simples fato de estarmos juntos fosse suficiente para aliviar toda a dor. E era. Esses gestos me faziam lembrar que, apesar de tudo, ainda havia beleza nos nossos dias. Percebi que eu era exemplo para eles não só quando estava forte, mas principalmente quando admitia minhas fraquezas, quando mostrava que, mesmo cansada, ainda podia amar e cuidar. Eles aprenderam sobre empatia e resiliência observando minha luta diária e, sem perceber, me ensinavam sobre esperança e coragem. Era o amor deles que me mantinha de pé. Por mais que a doença me enfraquecesse, cada palavra de carinho, cada abraço apertado renovava meu ânimo. A vontade de viver não era apenas um instinto, mas uma escolha diária alimentada pelo desejo de vê-los crescer, realizar sonhos, construir suas próprias histórias. Foi nesses momentos de ternura e cumplicidade que percebi: havia algo em mim que a doença jamais poderia destruir. O amor que nos unia era uma fonte inesgotável de força, um elo indestrutível, capaz de iluminar até os dias mais escuros. E com essa certeza, comecei a olhar para o amanhã com outros olhos, ainda temerosa, mas agora decidida a lutar até o fim. Tudo mudou no dia em que decidi que não lutaria apenas para sobreviver, mas para viver de verdade. Foi um processo lento, construído nos detalhes mais discretos da rotina. Depois de tanto tempo sentindo medo, percebi que só havia uma alternativa: seguir em frente mesmo com medo. Eu precisava ser corajosa não apenas por mim, mas principalmente por eles. A coragem não veio de grandes gestos heróicos, mas de pequenas decisões diárias. Comecei a me permitir sentir, a acolher minhas dores e, ao mesmo tempo, a valorizar os instantes de alegria. Aceitei que fraquezas e dúvidas fariam parte do caminho, mas que isso não diminuía a minha força. Encontrei em exemplos de outras pessoas que também lutavam contra doenças graves inspiração para persistir. Descobri grupos de apoio, ouvi relatos, li mensagens de mães que, assim como eu, enfrentavam batalhas silenciosas e, de alguma forma, encontravam um jeito de não se entregar. As conversas com os meus filhos ganharam um novo tom. Passei a ser mais honesta sobre meus sentimentos, mostrando que era possível sentir medo e esperança ao mesmo tempo. Vi nos olhos deles uma maturidade precoce e também um brilho de confiança renovada. Eles entendiam que a mãe não era invencível, mas era sim muito forte por não desistir. Os dias começaram a ganhar cor novamente. Pequenas conquistas, conseguir andar um quarteirão sem sentir tanta fadiga, preparar uma refeição especial, ajudar com a lição de casa, foram motivos de festa em família. Comemorar essas vitórias era uma forma de mostrar a mim mesma e aos meninos que cada passo adiante era uma vitória contra a doença e contra o desânimo. Procurei resgatar atividades que me faziam bem, ouvir músicas, escrever, conversar com pessoas queridas, buscar apoio espiritual. Relembrei sonhos antigos, objetivos que haviam ficado guardados. Isso me deu ânimo para planejar o futuro, mesmo que de forma incerta, e sonhar ao lado dos meus filhos.
Foi nesse processo de aceitar, resistir e recomeçar que compreendi. A coragem é muitas vezes silenciosa. Ela se manifesta quando, apesar do medo, escolhemos não desistir. E foi assim, pouco a pouco, que a esperança voltou a florescer dentro de mim, iluminando o caminho para novas mudanças e aprendizados. O enfrentamento da doença trouxe mudanças profundas, que ultrapassaram a questão física. Aos poucos, a forma como eu enxergava a vida foi sendo transformada. Aprendi que a fragilidade não é sinônimo de fraqueza, mas sim uma prova da nossa humanidade. Permiti-me ser vulnerável, aceitar ajuda e confiar que, por trás de cada gesto de apoio, havia um carinho sincero que eu não precisava recusar. Redefini minhas prioridades. Aquilo que antes me tirava o sono, preocupações com detalhes pequenos, cobranças autoimpostas, a busca constante por dar conta de tudo, perdeu importância diante da necessidade de viver o presente. Passei a valorizar cada conversa com os meus filhos, cada almoço em família, cada abraço apertado ao final do dia. Enxerguei que felicidade mora nos instantes mais simples e nos vínculos que construímos mesmo em meio ao caos. E era. Os laços familiares se fortaleceram. Meus filhos se tornaram mais atentos, empáticos e solidários. Percebi que, ao compartilhar com eles minhas dores e alegrias, estava ensinando lições sobre resiliência e coragem. Eles aprenderam que enfrentar dificuldades faz parte da vida e que, mesmo nas adversidades, é possível encontrar amor e apoio. Aprendi também a me cuidar sem culpa. Entendi que pedir ajuda não é sinal de incapacidade, mas de sabedoria. Aceitei os dias ruins, aprendi a descansar e respeitar meus limites. Descobri que a força verdadeira nasce da aceitação e do autoconhecimento, e que cada pequena vitória merece ser celebrada, mesmo quando o mundo lá fora parece indiferente. A doença me ensinou a ressignificar os desafios e olhar com compaixão para mim mesma. Encarei a própria trajetória com mais gentileza, compreendendo que não precisava ser perfeita para ser suficiente. Esses aprendizados mudaram não só minha forma de viver, mas também o modo como eu conduzia a recuperação. Passei a encarar cada novo dia como uma chance de recomeçar, e mais do que nunca, a sonhar novamente ao lado dos meus filhos. Foi nesse processo de redescoberta e gratidão que finalmente eu pude começar a retomar os sonhos deixados para trás e planejar o futuro com esperança renovada. A recuperação não foi um processo linear, nem tampouco livre de recaídas e incertezas. Houve dias em que o corpo ainda pedia repouso e outros em que a mente insistia em se perder em pensamentos de medo. Mas pouco a pouco fui percebendo sinais de melhora. O cansaço já não era tão intenso, a disposição para pequenas tarefas voltava e um novo ânimo tomava conta da casa. Cada conquista, por menor que fosse, era motivo de celebração. O simples fato de conseguir preparar o café da manhã, ir ao mercado ou brincar no parque com meus filhos ganhava um significado especial. Eles, atentos a cada progresso, vibravam junto comigo a cada pequena vitória. Era como se estivéssemos aprendendo a viver de novo, juntos, reconstruindo nossa rotina sobre bases mais sólidas e afetivas. A saúde retornando também reacendeu a vontade de sonhar. Os planos antigos, que pareciam distantes ou até impossíveis durante a doença, foram resgatados com esperança. Passei a planejar passeios em família, a pensar em novas possibilidades profissionais e até mesmo a considerar projetos pessoais que sempre ficaram para depois. Essa vontade de sonhar novamente foi contagiante. Meus filhos começaram a fazer listas de desejos, a inventar brincadeiras, a perguntar sobre lugares que queriam conhecer. A casa, antes silenciosa pelo medo, voltou a ser preenchida por conversas, planos e gargalhadas. Redescobri a alegria de viver um dia de cada vez, sem pressa e sem tanta cobrança. Entendi que os sonhos não precisam ser grandiosos para trazer sentido à vida. Basta que sejam verdadeiros e construídos com amor.
Aprendi a agradecer pelo presente e a confiar, mesmo sem garantias, no futuro que estava se desenhando para nós. A cada dia, a sensação de recomeço era mais nítida. A doença me ensinou a valorizar o simples, a priorizar o essencial e a nunca desistir de sonhar. Meus filhos ao lado sentia que tudo era possível novamente. E assim, com esperança renovada e o coração mais leve, seguimos juntos rumo a novas histórias, novos projetos e uma vida que, mesmo cheia de marcas, era repleta de possibilidades. Olho para trás e vejo o quanto percorremos juntos. Não foi fácil nem rápido. Houve lágrimas, noites mal dormidas, dúvidas, medo e solidão. Mas acima de tudo houve amor. Um amor tão forte que foi capaz de superar a dor, transformar o sofrimento em aprendizado e dar novo significado ao que é viver. Ser mãe solo, enfrentar uma doença grave e continuar de pé foi sem dúvida o maior desafio da minha vida. Aprendi que não precisamos ser invencíveis para sermos fortes. A força verdadeira nasce justamente quando admitimos nossas fraquezas e seguimos mesmo assim, dia após dia, buscando motivos para sorrir e continuar. Meus filhos foram meu porto seguro, minha fonte de coragem, minha razão para não desistir. E, sem perceber, juntos criamos uma nova forma de viver, mais consciente, mais conectada e muito mais humana. Hoje, ao observar meus filhos brincando, estudando, crescendo, sinto um orgulho silencioso do caminho que percorremos. Sei que deixei para eles exemplos de resiliência, esperança e coragem, valores que, espero, os acompanhem por toda a vida. Sei que a dor nunca será esquecida, mas também sei que ela abriu espaço para novas descobertas, para mais amor e para uma fé renovada no futuro. Quero que minha história sirva de inspiração para outras mães, para quem enfrenta batalhas silenciosas e muitas vezes sente-se sozinho no meio do caminho. Acredite, você é mais forte do que imagina. Mesmo nos dias de fraqueza, há uma força infinita dentro de cada mãe, capaz de mover montanhas e transformar a própria história. E, acima de tudo, aprendi que o maior presente que posso dar aos meus filhos é ensiná-los a nunca desistirem de si mesmos, a acreditar no amor e a caminhar juntos, apesar de todas as tempestades.